Boa noite, meus amigos. Aula número 6, promotoras de concurso, relação a bancas de concurso, empresas promotoras, as diferenças entre eles em relação ao concurso, que a gente vai fazer algumas análises para ter mais propriedade do que vai estudar. Então nós vamos ver os tipos de classificação das provas, as provas que são diferenciadas. Vamos fazer uma espécie de mapa de como são as promotoras, as empresas que fazem os concursos, um tipo de prova, tipo 1, tipo 2 e tipo 3, e uma dica de montagem de um banco de dados de provas, que é aquele que você vai precisar para estar bem municiado para o seu treinamento. Lembrando, há uma necessidade de um treinamento. Então vamos lá. Então agora vamos ver os tipos de classificação de provas. É uma classificação que eu elaborei, porque nós temos algumas características para que vão desenvolver ou orientar a questão do seu projeto de estudo. Uma das primeiras coisas que nós vemos é o tipo de prova que tem uma nota mínima por disciplina. É aquela chamada nota de corte por disciplina. E aí você vai ter que elaborar qual estratégia. Obviamente, aquela disciplina que você tem o pior desempenho em relação a provas que você já tem coletado. E aí o que você vai fazer? Vai tentar ter sempre a nota mínima para não perder todo o esforço das outras disciplinas. Esses tipos de provas são mais difíceis, são geralmente de concursos de grandes empresas. Mas pode acontecer de ter essa questão de nota mínima por disciplina, chamada nota de corte. A nota de corte, por exemplo, que é se fosse pensar em português uma nota de corte, muita gente teria um problema, nota mínima em português. E aí, se você tem essa dificuldade, você observa esse tipo de dificuldade terá que ser objeto da sua avaliação para um projeto de estudo. E existem tipos de provas que existe uma nota de corte da prova, um mínimo para passar na prova, que é a grande maioria, para você ser classificado e ter a possibilidade de ir para uma segunda, terceira fase. É exatamente um tipo de prova de universidades. O tipo de prova de prefeitura geralmente é a nota maior mesmo, a classificação é 5, média 5 ou média 6. E também aqueles tipos de prova que tem uma prova dissertativa, antes mesmo do tipo de prova específica para ir para uma segunda fase. E aí é um tipo de redação, e aí a gente volta para aqueles nossos conhecimentos anteriores, daquela aula anterior, sobre tipo de prova em redação. Vamos agora ver a questão das promotoras de concurso. Então existem 3 tipos de bancas. Nós vamos chamar de bancas, embora o termo não seja conveniente, ao menos para agregar a banca de concurso público escrito e banca de seleção ou concurso de universidade. Então vamos chamar de banca para tentar ter um pensamento único, porque são os que elaboram e os que aplicam a prova, que é o nosso pensamento aqui. Então, existem algumas que são regionais, as nacionais e as institucionais, que eu acabei de falar. Uma coisa que o professor Pedro Moura diz é o seguinte: o candidato que conhecia o estilo da banca, suas exigências e nível de dificuldade, estará mais preparado para a prova, fugindo de erros e surpresas. Então é uma análise de alguém que trabalha muito tempo aí com a questão de concursos. Nós vamos sempre pensar nesse tipo de promotora que vai estar à frente do certame do pleito.
Quando é um concurso de universidade, Instituto Federal, nós não temos exatamente uma promotora, nós temos a própria instituição. E a instituição, elas elaboram uma comissão de concurso entre professores da instituição. E às vezes convidam professores daquela instituição para os concursos. Não exatamente como a gente imagina e como a gente quer trabalhar isso aí, mas muitas vezes você se depara com um estilo, você consegue captar um estilo de concurso. É um exemplo do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, as redações são muito bem elaboradas, as temáticas são temáticas atuais, né, uma temática diferenciadas. E, por exemplo, quando você tem uma prova regional de um município distante, de outro estado, e tem redação, às vezes você vai se deparar com um tema local. Isso é um dos problemas. Promotoras mais conhecidas, a Fundação Carlos Chagas, o CESP, o UNB Brasília, a CESGran Rio, a Fundação Getúlio Vargas, FUNESP, ESAF, nossa UPNET, que faz vários concursos. Esse tipo de promotora, ela tem sempre uma linha pedagógica de avaliação, então você consegue definir bastante. Quando você vê várias provas anteriores, que é o segredo, não vou esconder, o segredo é o treinamento de provas anteriores. Na nossa live do dia 15 a gente vai explicar isso bem mais detalhadamente. Esse tipo de linha que você consegue identificar de modus operandi da promotora, ele vai lhe dar uma boa percentual de vantagem caso você não tivesse nenhuma preparação para isso. Tivesse atento apenas à questão do conteúdo. Então, preste bem atenção. Como trabalham essas grandes promotoras, se você tem feito concursos que elas estão administrando. Aí vamos, independente da promotora, mas com essas promotoras ainda sendo identificadas, vamos, por exemplo, provas de prefeituras. Os prédios em prefeitura geralmente são as promotoras locais ou regionais. Essas promotoras, ela tem um tipo de prova generalista, que é o tipo 1 de prova que a gente vai identificar, uma prova generalista. O que é uma prova generalista? É uma prova que tem muitos conteúdos diferentes. Não só português ou assuntos pedagógicos e educação física, ou educação física e assuntos pedagógicos. Existem promotores de concurso que colocam várias disciplinas. As mais conhecidas, português, claro. O nível de exigência de português é o nível de conversação gramatical mínimo. Só que a nossa língua portuguesa, o mínimo da exigência gramatical já é muito. Porque é muito complexo a língua portuguesa, com muitas regras, muitas análises a serem feitas, e a questão de decorar essas regras é um problema. Eu sempre tive esse problema. O que eu sempre me ajudou na questão dos concursos em relação ao português é a leitura. Ler bastante, escrever bastante, faz com que você adquira um arcabouço aí de conhecimento, de vocabulário principalmente. Mas nas regras eu sempre apanhei bastante. Tem regras que realmente, eu falei para vocês em uma das aulas, a crase, o uso dos porquê, separado, junto. Eles sempre estão colocados de maneira que você escorrega um pouco e é preciso dedicar 1 hora para o básico do português. O que eu chamo básico do português são aulas, videoaulas que você pode ver no próprio YouTube sobre português para concurso. Faz uma leitura, a maioria são grátis, faz uma leitura, alguns exercícios, algumas dicas importantes. Né? Raciocínio lógico. O raciocínio lógico, quando ele é empregado por uma promotora, ele é bastante intuitivo. Não há de se temer muito, já que você que vem se preparando para concursos. Essa intuição você observa na maneira de aplicar a prova. Agora,
em relação a identificar um tipo de raciocínio lógico que é empregado por uma promotora é mais difícil, que cada um pega ou organiza de uma maneira diferente. Conhecimentos gerais é bem difícil aparecer esse tipo de prova assim generalista com conhecimentos gerais, mas quando acontece é a temática atual, é a leitura de jornal, de informações em redes sociais, e você terá essa condição. A questão da informática, geralmente é informática básica, Word, Excel, PowerPoint, Windows, Internet, coisas muito básicas que você, se também procurar num canal de YouTube básico de informática para concursos, você vai achar facilmente. Algumas vezes tem perguntas em provas de concurso sobre a área de informática muito difíceis, muito complicadas. Aí, principalmente que você tem que aqui visualizar uma tela do computador na sua frente. E cada vez mais os aplicativos, os softwares estão tão intuitivos que você praticamente não lembra onde é que está a ferramenta que está se pedindo. Quando a prova tem um desenho da ferramenta, a interface do Word e do Excel, fica um pouco mais fácil, mas é também necessário colocar um tempo da sua vida para o básico de Word, Excel, PowerPoint, internet, né? De onde vem a internet, qual é o que é um browser, o que é um navegador, etc. Pedagogia é indispensável, vai estar em todos os concursos. A origem, teorias, programas e currículos da pedagogia, organização educacional, sistemas de ensino, educação básica, educação infantil, educação básica, educação superior, atores da educação nesse sentido, estados, municípios e União. Sempre você vai ver essa legislação e alguma questão de conteúdo de pedagogia. Então, tem esse livro que você está vendo aí, 750 questões em prefeitura sobre pedagogia. É fácil você achá-lo, né? E a educação física, claro. Nossa área de educação física em relação com o curso, aí vai ver o edital, né? Geralmente o edital também é muito generalista, mas nós vamos ter sempre uma ideia de educação física pedagógica, teoria clássica da educação física, princípios da educação física, tendências de educação física, pedagogicista, biológica, higienista, militarista, crítico superador. Isso vai ter sempre essa parte teórica, vai ter sempre a parte um pouco de movimento, questão motora, a biologia da educação física, e vai ter sempre uma parte de esportes. Quando vem essa parte de esportes, às vezes vai linkar com a questão da pedagogia. E quando é o esporte, aí é imprevisível, porque nós temos milhares de esportes. E algumas dessas promotoras de concurso em prefeituras colocam coisas realmente absurdas, esportes que nós não temos nenhuma cultura, nenhum conhecimento com ele, nenhum enquadramento. E aí vai das últimas provas se você tentar conseguir identificar. O tipo 2 é o tipo de prova que é mais voltado para a questão da pedagogia e educação física, que eu falei anteriormente. Esse tipo de prova, se você está com um concurso-alvo, onde as últimas provas são desse tipo aí, educação física e a área pedagógica, você tem que imergir muito na questão pedagógica. Você vai ter que estudar psicologia da educação, as Gestalt, a escola nova, as inserções da psicologia na questão da aprendizagem, tipos de aprendizagem, aqueles estudiosos de Freinet, aprendizagem biológica, maturação. Você vai ter que passar por toda essa linha e esses conteúdos. Você vai ver gestão em educação, você vai ver aquela questão de plano de aula, plano de curso, projeto político-pedagógico, todo esse arcabouço de teoria, que muitas vezes a gente não vê a prática. No máximo a gente identifica um traço dessa aplicação, porque são muito bonitos os projetos, os planos, os arcabouços que a gente vê sendo divulgados, mas na prática você tem sempre um professor ensinando alunos e nada mais.
A legislação da educação, a LDB 939496, principalmente, você tem que tê-la muito bem, não vou dizer decorada, mas muito bem entendida nas suas bases, né? Principalmente a parte de professor, a parte da avaliação, a parte dos conteúdos, a parte da divisão da educação infantil, básica, superior, quem é o ator de quem, você vai cair na legislação. Então, estados e municípios, maior parte disso dos municípios de educação infantil e básica, fundamental 1 e 2. Ensino médio, a maior parte dele está com os estados, mas não necessariamente, porque há escolas militares, escolas de aplicação que também tem, e o ensino superior, quase que todo regido pelo Ministério da Educação, sem a atribuição dos estados, embora estados também tenham universidades estaduais. Existe aí Conselho Estadual de Educação, Conselho Federal de Educação, suas atribuições. Toda essa legislação é possível de ser aplicada e solicitada numa prova de pedagogia. A didática da educação, o currículo, aliás, primeiro o currículo. O que é currículo? Há uma diferença entre programa e currículo. O programa é o programa que identifica, é o arcabouço que identifica para quem vai ser trabalhado, para quem vai ser aplicado. O programa da educação básica é diferente do programa da educação superior. Então, o programa é aquele horizontal, em que uma legislação está por sobre todos eles. O currículo vai depender do curso, são as disciplinas, a dispersão dessas disciplinas, exigência mínima e máxima de disciplinas, a carga horária, isto é o currículo. Quando nós temos uma universidade pública federal, nós temos um currículo, dentro dela temos uns cursos, cada curso tem um currículo. Então essa questão é bem, alguns enunciados que misturam, basta você entender. O currículo são as disciplinas. O programa é a legislação por sobre eles. A carga horária mínima é o quê? É programa. Certo? Mínimo da carga horária do ensino médio, 800 horas. Dividir em núcleo comum, núcleo diversificado, é currículo. A educação inclusiva tem sido muito trabalhada na perspectiva do politicamente correto. Aí eu tenho uma série de conceitos aí de que você, principalmente a educação física, e a educação física entra aí na questão da educação física adaptada. E aqueles conceitos éticos, filosóficos e sociológicos da educação. Vem a questão da ética da educação, do papel do professor, relação professor-aluno, o ethos do trabalho cognitivo, dessa relação. Alguns filósofos da educação vão ser trabalhados, a sociologia da educação, a educação inclusiva, a educação ambientalista, a educação como instrumento de libertação, a educação como instrumento de opressão do Estado, segundo alguns atores da escola clássica de Frankfurt e outros da escola, na maioria deles da escola marxista, que você está preso a eles, né? E a avaliação de aprendizagem, avaliação que já é um conceito complicadíssimo e ainda muito mais ainda de aprendizagem, mas nós temos aí algum arcabouço de perguntas já fáceis de você entender. A avaliação é do professor, é do aluno, a avaliação deve ser aproximada, conceitual ou procedimental. Então nós temos essa observação dos tipos de avaliação que você vai ver nas lives, a gente comentar provas de concurso que vai ter esse conceito aí. O tipo 3 é quando ela é direcionada, é um tipo de prova aqui muito específica de uma região em que você geralmente apanha porque você não conhece a região, você não conhece as questões. Muitas vezes um concurso de prefeitura, geralmente a prefeitura, vai ter no edital, preste atenção, né?
E mesmo que não tenha no edital, há um direcionamento, preste atenção na região onde você fazer essa prova, porque a história da cidade vai ser colocada, a geografia da cidade pode ser colocada, os esportes daquela comunidade ou daquela cultura pode ser colocado. Um exemplo, se você faz um concurso aqui e vem um professor lá do Rio Grande do Sul e ele se depara aqui com perguntas sobre vaquejada, ele vai estranhar. Assim como nós, nordestinos, vamos fazer uma prova sobre bote, nós vamos estranhar. Então tem que se fazer aferição, esse tipo de prova, que é bem direcionada. E o banco de dados para concursos, existe um muito bom, que é o qconcursos.com, onde você adquire essa apostila aí. E questões de concursos e bancas. Então, isso é um dos sites que eu vou indicar durante nossas lives. Nós estaremos com outras indicações e nós vamos cada vez mais organizando não só o tempo e a estratégia de ensino e estudo, como também o banco de dados de estudo. Então, o banco de dados, o tempo de estudo e a estratégia de estudo. É isso. Muito obrigado. Até a próxima aula.